Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e no vídeo de hoje eu trago para você por que a negociação de Corinthians e Atlético Mineiro em relação a Júnior Santos jogar no Corinthians está travando. Vou te contar a indecisão que está mexendo com toda a negociação. Vou também falar para você nesse blend de informações todos os detalhes do contrato de Alisson com o Corinthians. A negociação está ficando cara, com bonificações, opção de compra, enfim, vou te contar todos os detalhes em relação a Alisson no Corinthians. Vou falar para vocês também que o Corinthians tem uma joia na zaga e que a Europa já está de olho. Existe proposta, o Corinthians já pode vender esse zagueiro, podendo liberá-lo daqui 2 anos. Vou te contar tudo isso agora. Inclusive, ele treina no profissional e talvez nem volte mais para a base, porque é bom. Enfim, tudo isso e muito mais nesse blend de informações que traz para você o reservão do Corinthians para enfrentar o Velo Clube nesse final de semana. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário que você tanto espera. Vem tomar um café comigo. Blend de hoje com o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. A Lemier Jeans Premium, meu amigo, está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de altíssima qualidade. Sem falar que nós estamos te dando a fonte da fonte, o canal Café do Setorista está te dando a fonte da fonte e você ainda tem um baita de um desconto para você que é atacadista, revendedor e lojista. Então entre em contato com a Lemier Jeans Premium, o link na descrição, aqui também o QR Code deles na tela para vocês, você, meu amigo, vender jeans de altíssima qualidade. É a fonte do Brás em relação a jeans, é a fonte do jeans no Brasil, Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil, calça jeans, bermuda jeans, saia jeans, tudo em jeans para você, é a Lemier Jeans Premium. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista após o empate contra o Santos, com aquele gostinho de derrota, porque a vitória estava nas mãos, mas o juiz foi a grande estrela da partida. Enfim, já falamos muito sobre isso. O Corinthians se reapresentou, alguns jogadores inclusive dormiram no CT Joaquim Grava. Hoje, atletas treinaram, como o próprio Iago Machado, zagueiro, que eu vou falar deles para vocês, que está na mira do futebol europeu. Enfim, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo contra o Velo Clube em Rio Claro, 20h30 do próximo domingo, às 20h30, o horário do próximo domingo, um time alternativo, até porque na quarta-feira o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia e no domingo seguinte tem a decisão da Supercopa diante do Flamengo. Então, o Corinthians deve ter em campo jogadores como Gabriel Paulista, voltando ali à zaga, voltando a ter uma oportunidade depois daquele jogo contra o Red Bull Bragantino, Dieguinho, enfim, Guinegão. Esses jogadores devem figurar no time titular do Corinthians. Pedro Raul, atletas que já estão aí no radar do técnico Dorival Júnior e comissão técnica para iniciar a partida contra o Velo Clube no próximo domingo, tá? Então devemos ter um Corinthians alternativo, reserva, para enfrentar o Velo Clube e depois, claro, mais um time talvez alternativo para a estreia do Brasileiro, só que com mais titulares, e aí sim, a final da Supercopa contra o Flamengo no próximo domingo. Comente aqui embaixo e deixe seu like. O Corinthians tem um menino treinando no profissional, 2, que o Dorival pediu da Copinha, que é o Pires, lateral esquerdo, que também começou a carreira como meia, muito parecido, o processo dele foi muito parecido com o processo do Lucas Piton, e já é comentado já no Corinthians, ele tem já 20 anos, e pode ser uma opção para lateral esquerdo, o Corinthians que procura aí, um reserva imediato do Bidu, não está satisfeito com o Hugo, e o Anceleri não renovou. Mas o Corinthians tem um menino chamado Iago Machado, ele tem 16 anos, é considerado uma joia da zaga na base do Corinthians, talvez um dos grandes ativos do clube.
e já existem clubes interessados, né, no Iago. Ajax, Arsenal, tem muita gente, né, falando inclusive que chegou proposta. Eu conversei com fontes dentro do Corinthians, tá? Não chegou nenhuma proposta. A multa dele é de 100 milhões de euros, 630 milhões de reais, né, na cotação atual. O staff do jogador já recebeu algumas sondagens e, enfim, mas ainda nenhuma proposta oficial. Claro, nenhum jogador é inegociável no Corinthians, mas nenhuma proposta ainda é oficial. Mas é um jogador que o Dorival gostou demais. Assim que acabou a Copinha, ele já subiu, tanto que com 16 anos, né, ele pula aí do sub-17, vai para o profissional. É um jogador de grande futuro, eu só ouço falar bem dele. Então o Corinthians deve ter aí também mais um zagueiro. O Corinthians tem revelado muitos zagueiros, né? João Vitor, Robert Renan, principalmente o Murilo, né? O Corinthians tem ido bem aí na questão de revelar zagueiros para o futebol. O Iago Machado é mais um deles. Você já viu jogar? Ó, deixa o like aqui e comente sobre o zagueiro jovem do Coringão. A negociação do Alisson está me deixando um pouco preocupado. Por quê? Até então, o Corinthians pagaram 1,5 milhão de reais pelo empréstimo do jogador. Eu sempre, né, apoiei a contratação do Alisson. É um jogador que, enfim, por 1,5 milhão de reais o empréstimo, ainda parcelado, seria interessante. O problema é que foi colocado no contrato que se o jogador completar mais de 20 partidas, 25 partidas, o Corinthians vai ter que pagar mais 1,5 milhão. Aí o empréstimo fica já 3 milhões de reais o empréstimo. E se o Corinthians quiser ficar com um jogador em definitivo, vai ter que pagar depois do empréstimo 2,5 milhões de euros. Isso aí, enfim, se você for colocar, né, na ponta do lápis, nós estamos falando aí 2,5 milhões de euros, nós estamos falando de 15,5 milhões de reais. Com mais 3 milhões de reais, 18,5 milhões de reais. Com mais salário e luvas para o jogador, enfim, o Corinthians está assumindo 100% dos direitos do salário do jogador. E aí o Flamengo vai estar valorizando o seu atleta. Se ele for bem no Corinthians, volta valorizado para o São Paulo, porque não vai valer a pena você pagar 2,5 milhões de euros no Alisson, né? Até já pela idade, né, do jogador, atleta aí que, enfim, está fechando com o Corinthians. E tem mais, tá? Se o Corinthians decidir colocar o Alisson em campo contra o São Paulo, nós vamos ter aí, o Corinthians pode cruzar com, temos os dois jogos, né, nós temos os dois jogos do Campeonato Brasileiro, né? Enfim, podem se cruzar aí numa Copa do Brasil, a gente não sabe, né? Mas o Corinthians teria que pagar 2 milhões de reais. É mais caro que o valor do próprio empréstimo, né? Que é de 1,5 milhão de reais. Então, assim, a negociação com o Alisson começa a me preocupar, tá? Como algumas outras contratações do Corinthians, como um goleiro de 37 anos, né, que está em recuperação de cirurgia. Como é que você vai contratar um goleiro? Você não sabe se essa cirurgia, enfim, ele vai se recuperar bem ou não. Então a do Alisson já começa a me preocupar, porque eu sou muito honesto, justo, e o meu compromisso é com vocês. Se eu estou vendo que é 1,5 milhão por um jogador que vai ser útil, beleza, agora já são 3 milhões. Ele vai fazer 25 jogos, vai fazer mais de 20 partidas. E também tá a opção de compra, 2,5 milhões de euros, também achei um valor alto, não vale a pena pagar. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Olha só, vamos lá falar aqui sobre Júnior Santos. A negociação está travada nesse momento. É claro que quando a gente fala travada, pode destravar a qualquer momento e o jogador ser contratado. O caso Alisson foi isso, né? Travou, destravou, porque o Corinthians queria um empréstimo gratuito, não conseguiu. 1 milhão de reais, também não conseguiu. 1,5 milhão parcelado. Enfim, foi travando e destravando. No caso do Júnior Santos, o valor é de 1,5 milhão, né? O Atlético Mineiro pede aí pelo empréstimo do jogador, mas
o Corinthians, enfim, pediu que esse valor fosse pago só no ano que vem, depois pediu parcelado, e o Atlético Mineiro quer receber esse dinheiro à vista. Então a negociação está um pouco travada, mas não está travada só por causa disso. Aí vem o grande detalhe. A cúpula corintiana, né, principalmente o Marcelo Paz, o jogador trabalhou com ele no Fortaleza, ele não está muito certo de que seria uma boa contratação para o Corinthians investir 1,5 milhão. Então, se pintar alguma oportunidade melhor, o Corinthians vai atrás. E aí, esse é o grande motivo hoje, né, da contratação do Júnior Santos não ter sido concluída. Existe uma indecisão na diretoria do Corinthians, principalmente do Marcelo Paz, em contratar o Júnior Santos, se realmente seria uma boa ou não para o Corinthians. E por isso que o negócio travou. Porque 1,5 milhão para o futebol, meu amigo, você passou de uma fase aí, você ganhou uma premiação, você já paga, né? E talvez, né, o Corinthians deixando de querer pagar somente em 2027 e aceitando pagar uma grande parte em 2026 mesmo, o Atlético Mineiro talvez até aceite, porque o São Paulo não quer o jogador lá, enfim, não quer continuar com o Júnior Santos. Um jogador que foi artilheiro da Copa Libertadores da América, né, há 2 anos, um jogador que custou 8 milhões de euros ano passado para o Atlético Mineiro, hoje por 1,5 milhão de reais, né, o Corinthians tem dúvidas se vale a pena contratar ou não. Então, o Atlético Mineiro realmente também começou oferecendo um empréstimo gratuito, depois mudou de ideia, pediu dinheiro, enfim, mudanças de comportamento e de ideia no Atlético Mineiro e decisões e mudanças de ideia também no Corinthians fazem o negócio hoje travar um pouco em relação a Júnior Santos e faz o negócio não evoluir em relação a Júnior Santos jogar no Corinthians, tá certo? Comente o que você acha disso tudo. Você acha que essa indecisão, enfim, você acha que o pai está certo, que é melhor não contratar porque não está muito certo que ele vai vingar, enfim, ou você acha que é uma boa 1,5 milhão pelo Júnior Santos? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada, né, no clube de membros do canal Café do Setorista, os planos estão aí para você, né, cafezinho, cafezão, enfim, tem todos os planos aí, tá? É para você. O Café Especial te coloca no nosso grupo de WhatsApp. Dá uma olhada também, né? Você que acompanha o canal Café do Setorista, deixa o hypezão para nos ajudar. Anuncie sua marca no canal Café do Setorista. Nossos programas ao vivo, Almoço com a Fiel, da 12h a 1h, Café da Fiel, 19h30. Enfim, o nosso canal de cortes, Café TV, para você se inscrever no nosso novo canal. Canal de WhatsApp, onde tudo começa, eu jogo o link ali. O Instagram também, né? O Café do Intervalo e tudo mais para você lá, conteúdos exclusivos. Tá bom? Até o próximo vídeo, até o próximo café. Que Deus nos abençoe